Para não dizer que não falei, que não falamos de amor. O que a política tem a ver com o amor? Aristóteles, filósofo grego de 4 séculos antes de Cristo, trata a vida política como inseparável do amor e da amizade. Isso é a política com P maiúsculo. Para Aristóteles, o amor é uma forma de amizade. E, dizia ele, a amizade é imprescindível à vida humana. Lula e Ciro Gomes, enfim, se encontraram e conversaram. Para isso, tiveram que deixar de lado seus ressentimentos, suas desavenças e os ódios entre os seus. Esse encontro é um gesto de política com P maiúsculo. Assim como Bolsonaro pensar em tentar privatizar o SUS é mesquinho, é brutal gesto de negação da política. O ser humano é um animal político porque tem a capacidade natural de construir vínculos com outros humanos. Da construção de vínculos nascem regras sociais que orientam a vida, que forjam o que somos, passamos a ser. A justiça, quando existe, dá régua e compasso à ordenação da sociedade. Determina limites às ações humanas. Pensava e dizia Aristóteles há 25 séculos: não pode haver sociedade digna dessa definição sem relações amistosas, de solidariedade, de empatia. Aristóteles pensava o amor como instituidor das condições de convívio, aquilo que funda a comunidade humana. Pensava e dizia o filósofo: a amizade mais perfeita é aquela entre pessoas boas e de virtudes semelhantes. Os maus, claro, também têm relações entre si, mas talvez terminem formando uma milícia. Jamais uma relação autenticamente amorosa ou de amizade. O convívio aperfeiçoa o humano. Viver sem relações sociais é isolar-se da lei e da justiça, sem empatia ou abertura para o outro. O que diria Aristóteles sobre cidades como, por exemplo, o Rio de Janeiro do hoje, com quase 60% do seu território sob o domínio de criminosos, de milícias e facções, com condições de convívio destruídas pela violência, com milhões de pessoas submetidas ao regime do medo? Para Aristóteles, a sociabilidade humana se baseia no senso de justiça. Assim, o ser humano sublima seus impulsos mais selvagens, reconhece e se relaciona com o outro. Dividir o espaço é muito diferente de compartilhar a existência. Por isso, Aristóteles dizia: o ser humano convive, ao contrário do gado que apenas divide o pasto. E não vai aqui nenhuma referência a Bolsonaro e seus mais fiéis seguidores. 25 séculos separam Aristóteles do nosso Messias. Não há como haver política sem amor. O que dizer da ascensão política de Orbán na Hungria, Duterte nas Filipinas, entre outros? Ou de tipos como Bolsonaro e Donald Trump? 2 presidentes que, mesmo diante de um vírus que terminaria contaminando, isso até hoje, 14 milhões e meio de pessoas nos 2 países e matando 400 mil pessoas, dizem com escárnio: todos nós iremos morrer um dia. Tais figuras dizem: eu não sou político, se vendem como negação da política. Dizem uma verdade sem querer e sem perceber. Eles são verdadeiramente a negação da política com P maiúsculo, porque são a negação do amor básico.
E isso não significa ingenuidade ou fé absoluta na humanidade. Não é disso que estamos falando aqui. A política com P maiúsculo é a possibilidade de solidarizar-se com a dor alheia, de senti-la como se fosse nossa. O desejo da existência do outro a quem queremos bem é o fundamento do amor. Aquela a quem quero bem é o outro de mim. Tudo o que se passa com ela me afeta. É o alegrar-se com a alegria do outro, sofrer com o sofrimento dele, dela. E a propósito, o que está acontecendo com o Brasil? Com porções que se entregaram a quem já pregou matar 30 mil numa guerra civil como solução política. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. E que segue no escárnio, chegando aos 160 mil mortos e 5 milhões e meio de contaminados pelo vírus. Cercado de apoiadores que acham natural, excitante, matar mães, pais, filhos, crianças, bebês. E não apenas matam, celebram a morte. Quem mais tempo de polícia tem sou eu. Quem mais matou fui eu. Quem mais torturou fui eu. Quem mais conhece vagabundo aqui sou eu. Por isso que quando eu entrava chacinando, eu matava todo mundo. Mãe, filho, bebê. Indiferentes à dor dos povos indígenas, dos pobres e miseráveis, das minorias. Indiferentes à destruição de florestas, matas, contaminação das águas e que nunca esconderam isso de ninguém. Bauman, filósofo e sociólogo polonês nascido no século XX, se foi há 3 anos. Ele é conhecido pela criação da noção de modernidade líquida, posteriormente, amor líquido. Bauman analisa relações entre amor e política. A desintegração das condições de convívio é marca do nosso tempo, diz ele. Pessoas sem vínculos, indiferentes ao outro, são o resultado da degradação das condições de convívio social. Diz Bauman, relacionamentos são investimentos cujo valor é o que se pode ganhar com eles. É o consumo caracterizando as relações humanas. A mais perfeita metáfora disso é o cartão de crédito. Não há tempo a separar o desejo de sua satisfação. A compra não espera mais o fim do mês. E as redes sociais têm papel fundamental nessa transformação. O amor está a um clique, mas flerta o tempo todo com a tecla delete. Passou a ser possível conviver com o outro que permanece e é um estranho para mim, para você. E é possível estar muito próximo de quem está fisicamente muito distante. Como nós aqui, por exemplo. O convívio prolongado com estranhos, diz Bauman, é uma invenção tipicamente moderna. Não sabemos sequer o nome de vizinhos de porta e podemos continuar sem saber. Ainda Bauman, estar em segurança passou a significar viver isolado daqueles considerados inferiores, os que estão do outro lado dos muros e das cercas. Cercas e muros têm necessariamente 2 lados. Em grandes cidades, a segurança é vendida a preço de ouro. Bauman cita a cidade de São Paulo e diz: os moradores se cercam para escapar da excludente, desconfortável, ameaçadora e dura vida da cidade. Os pobres e miseráveis habitam o outro lado, e de lá são proibidos de sair pelos ricos e poderosos. Para o filósofo polonês, em São Paulo, a tendência da segregação é bruta, inescrupulosa e desavergonhada. E, claro, isso se vê Brasil afora, mundo afora. Pessoas sem vínculo algum são incapazes de amar, seres típicos da vida enfurnada nas redes.
Bolsonaro se alimenta, é um ímã para ressentidos de todas as classes e cores. A negação da política é apenas mais um sintoma do quanto o bolsonarismo é filho da destruição das condições de convívio. Com a ajuda das redes, o bolsonistão espalha a degradação do espaço público. E a negação da política é alimentada pela indiferença. Tudo pode ser reduzido a números e estatísticas. Cortes para alcançar R$1 trilhão num país com 70 milhões de pobres e miseráveis? Danem-se. Na Nova York, de 9 milhões de habitantes, 1,5 milhão passam fome? Comam brioches. O mal, a crueldade, a infâmia, a desumanidade são medidos apenas e tão somente pelo número de vítimas. Pessoas são tornadas só estatísticas. O que são 160 mil mortos pela Covid se o Brasil tem 211 milhões de habitantes? Mais de 1,5 milhão de assassinatos, de homicídios nos últimos 35 anos do Brasil? Ora, todos nós iremos morrer um dia. Aristóteles dizia há 25 séculos: as ações humanas buscam a felicidade. Bauman, já no século XXI, é amplamente aceito que a felicidade é proporcional à quantidade do dinheiro em circulação. O Produto Nacional Bruto, o PNB, é critério usado para medir a felicidade. O dinheiro circula quando compramos água mineral porque a água da torneira não é potável. Bolsonaro, por exemplo, acabou de soltar um balão de ensaio: privatizar o SUS. É o dinheiro. Com o escândalo, se viu obrigado a revogar o criminoso decreto. Por ora. Mas assim como a vida, tudo é um sopro. Sempre haverá esperança. Amanhã ou depois do amanhã, estes, serão o lixo na história. As redes sociais são vias de mão dupla. Tornam possível também a política com P maiúsculo. E assim, infinitas formas de amor. Esta reflexão sobre a simbiótica relação política e amor nasceu de longas conversas de quarentena com Wagner Telles, brilhante professor de filosofia formado pela Universidade Federal da Bahia. Em 22 de setembro, há pouco, o extraordinário violonista Mário Ulloa exibiu um tributo musical aqui neste canal. Nesta quinta-feira, hoje, foi encerrado o Festival de Violão Ecos de la Guitarra, festival digital via YouTube que reuniu violonistas, basicamente mulheres, da Costa Rica e do México. Festival criado por Ana Belém Alvarado, costarriquenha e mexicana, uma menina de 16 anos. Também costarriquenho naturalizado brasileiro, o violonista Mário Ulloa encerrou o festival com um gesto político e de amor. Também ele, descendente de indígenas, Mário Ulloa exibiu no canal do festival seu tributo musical aos povos indígenas do Brasil, já postado neste canal.